Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, quem nos assiste pela TV Câmara, canal 16, bom dia a todos. Uma saudação especial ao nosso ex-vereador e sempre-vereador, hoje deputado estadual, deputado Vinícius Ribeiro. Depois certamente vai nos brindar com sua fala, me parece que tem um acordo de lideranças aí. Importante, nós tivemos presente na quinta-feira última, próxima passada, a audiência pública sobre o Sistema Integrado de Mobilidade, o SIM Caxias. E tive a oportunidade, vereador Friis, Vossa Excelência, que esse ano vai comandar a SEDUT, nosso presidente, nós fizemos uma audiência pública o ano passado justamente pela implantação do sistema e para verificar a exatidão e a efetividade do sistema. O que fizemos à época? Pegamos a assessoria, fomos com uma pessoa da empresa, e que ninguém sabia, o vereador certamente é muito mais conhecido do que um agente, um colaborador da empresa, e fomos verificar na época em que Caxias do Sul estava a pleno com relação à movimentação toda, fomos, se eu não me engano, acho que foi julho, junho, e nós podemos verificar que o sistema, ele de fato tinha sua efetividade nos 12 minutos propostos, inclusive escutando algumas considerações, a maioria a favor, que tem que se dizer, inclusive acho que fiz um relato dessa tribuna, e algumas contra, e com relação à melhoria. E podemos necessariamente naquela data verificar a efetividade. E essa audiência pública com relação a essas mudanças feitas, e vim na quinta-feira, não só por fazer parte da comissão, mas por tentar entender. E também, da mesma forma que o vereador Friis colocou, aprendi muito aqui. E uma coisa do sistema integrado é que ele, desde 97, ele foi pensado, vereador Toigo. Então, é uma coisa que perpassou vários governos. E as ações que estão sendo tomadas aqui, acho que foi o vereador Toigo que falou com relação a alguns passos. Exatamente isso que me preocupa. Esses passos que foram sendo tomados foram passos que foram sendo embasados e estruturados no passado. Sendo isso, quer dizer, tinha a necessidade de ter sido feito. Certamente ali na frente outras mudanças vão ser feitas. E essas mudanças que foram feitas, foi dito aqui por todos que participavam, e também, se eu não me engano, pelo secretário Cristiano, que não teve o aval técnico da Secretaria dos Transportes. Então, quer dizer, as mudanças foram sendo feitas. E dados que foram colocados aqui para o sistema integrado nos preocupa porque, da forma em que foi feita, e eu vou ficar com algumas falas. Necessariamente nós temos que ter aqui, nessas mudanças, o equilíbrio necessário para que nós não tenhamos que voltar atrás, porque isso implica também gasto público. Tendo gasto público, necessariamente nós teremos que tomar outros posicionamentos. Nós temos que fazer toda e qualquer mudança com conhecimento técnico-científico. Uma parte, vereador Edson. Nós não podemos fazer qualquer mudança desconsiderando o trabalho que seja feito. Por quê? Nos dias de hoje, nós precisamos exercitar duas coisas que são de fundamental importância. Primeiro, respeitar o que foi feito, se nós discordamos ou não. Nós não podemos, na discordância, fazer aquilo que nós questionávamos. Então, no mínimo, nós temos que ouvir para tentar fazer a mudança. E a mudança ela tem que ter o nosso jeito, mas uma mudança que ela venha ao encontro das solicitações e das mudanças feitas. Então, nessa audiência pública que foi feita, o que me preocupou são os dados extremamente negativos que foram apresentados aqui, com relação do aumento dos minutos, né, com relação aos transportes, porque daqui a pouco não precisa mais ter as estações de transbordo. Porque se o sistema não tiver efetividade, e pelo que nós podemos constatar, uma época, nós, enquanto Câmara de Vereadores, os vereadores que estavam aqui na legislatura passada, nós andamos no sistema e depois, como presidente, também tive a oportunidade de andar. Então, o que me preocupa, vereador Felipe, são os dados negativos que estão vindo com essa mudada de decisão e de posicionamento. Isso não é aqui enquanto Câmara. Eu fico muito à vontade, porque eu, particularmente, uma das características deste vereador é justamente ouvir antes de tomar uma decisão. Então, fica aqui um clamor, que nós tenhamos equilíbrio nas tomadas de decisão. Evidentemente que quem ganhou tem a questão da caneta, nós temos que respeitar isso, é legítimo, é democrático, mas o que nós estamos verificando nos atos que estão acontecendo aí são medidas assodadas para este momento, sem ouvir a população. E indiferente
se aqui naquela audiência pública tinham pessoas a favor ou contra, e teve 2 que se manifestaram, se eu não me engano, aqui contrárias a favor das decisões, mas nós temos que prestar atenção na maioria. E pelo que deu para perceber aqui na audiência pública, a maioria é contra essas mudanças que nós tivemos agora, por último, de permissão na direita. E eu tenho alguns dados técnicos também que são importantes ali comigo, de que teríamos sim, talvez, a possibilidade de algumas ruas, mas não totalmente liberar as conversões à direita, porque isso vai travar o sistema. Vereador Eloy Friis, sua parte. Vereador Edson, eu na minha fala anterior, quando eu dizia vereador que Rafael, depois. o PG aí vai ficar prisioneiro das suas próprias contradições, que toda a fundamentação do seu discurso pré-eleitoral era de que todas as decisões teriam um aval científico, né? Uma decisão técnica por trás, né? O que está se vendo é que está se jogando para a torcida, tá? São decisões para jogar para a torcida, porque a própria fala do secretário aqui deixou claro, né, que as alterações que foram procedidas no início de janeiro, elas não tinham fundamentação técnica nenhuma. Nessa questão do reajuste da tarifa, a fala dos conselheiros que participaram, a votação lá deu 12-5, tá? Um dos 5 que votaram contra a proposta do secretário foi o técnico da secretaria, dizer ele assim: eu não posso entrar em contradição com uma tarifa que eu ajudei a calcular, né? Então, a fundamentação técnica para a decisão do prefeito não existe. É uma grande mentira, né? Cai bem. Eu não sei por quanto tempo vai durar essa lua de mel dele com parte da mídia em Caxias, tá? Essa lua de mel. Provavelmente, logo ali adiante, se ele ele for coerente, ele também não vai repassar recursos para as emissoras de rádio, não vai passar recursos para os jornais, assim por diante, né? Não vai ter mídia oficial, né? Não vai ter mídia oficial, né? E aí eu quero ver como é que a porca vai torcer o rabo. Obrigado. Obrigado, vereador Rafael Bueno. Já lhe pedindo desculpas que havia esquecido. Vereador Edson, quando o senhor fala que essa decisão foi tomada sem o amplo diálogo, eu falo que descumpriu uma recomendação principal do Ministério Público, onde o promotor Adrio Gelati alertou a não descumprimento, né, até que tivesse um estudo técnico, né, e o aval de servidores, de pessoas renomadas na área, para que fizesse todo esse grande estudo. Mas, vereador, a audiência pública, o senhor estava presente, o senhor viu quantos argumentos rasos o secretário usou? Estava nervoso, entendo que de início, legislatura, até por ele não ser aqui de Caxias do Sul, confundiu a Pinheiro e a Júlio como avenidas, não sabia que eram ruas, né? Mas, vereador, um argumento que ele usou, e eu vou fazer um pedido aqui, uma solicitação via ofício na Câmara de Vereadores, espero ser respondido, aonde uma afirmação que ele fez e virou notícia, né, na imprensa, que 40 multas por minuto, por hora, 40 multas por hora. Um fiscal, tá, e eu tenho informação de dentro da secretaria disso que eu estou falando, um fiscal, para emitir uma multa, ele demora em média de 8 a 10 minutos para redigir uma multa, tá? Precisaria no mínimo 8 fiscais para fazer 40 multas. Não tem efetivo suficiente para fazer 40 multas. Soma só se for uma metralhadora. No final do mês, soma-se 28 mil multas. Então, vereador, eu acho que esse argumento raso, ele faltou com a verdade e precisa de um esclarecimento público. Por isso, estarei fazendo essa solicitação dessa informação para que seja esclarecida essa falácia. Obrigado. Com relação ao secretário Cristiano, o fato de nós termos pouco tempo, isso é um problema também, né? De nós termos pouco tempo, o secretário também teve pouco tempo para entender o todo e daqui a pouco tem uma audiência pública provocada por uma ação tomada e há que se respeitar, né? Mas o respeito só da fidalguia deles ter estado aqui e de ouvir já é meritório. Mas penso que com relação ao que a vereadora Denise Pessoa, também não vou me furtar aqui de falar sobre a tarifa, é aquilo que o vereador Adiló falou. Eu não sei se R$ 3,40 é caro ou barato, eu não sei. O que nós temos que fazer de fato é conhecer os números para que nós possamos emitir uma opinião exata sobre a real situação. O que nós não podemos é o que daqui a pouco uma ação tomada
ela desencadeia coisas muito negativas, até porque eu tive ouvindo muitas pessoas aí pela cidade. Elas, para concluir, senhor presidente, elas disseram já para mim, vereador Edson, 4,25 é um absurdo. Temos que estudar como é que fica a medida melhor, nós não sabemos, porque tudo hoje é caro, as pessoas têm essa consciência. O que nós precisamos hoje é, antes de tomar qualquer decisão, nos dias que nós estamos, trazer dados efetivamente precisos para que a nossa decisão depois, ali adiante, ela não tenha que ser questionada. Era isso, muito obrigado.